Olá pessoal dos oitavos anos, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos fazer a correção da atividade sobre expressões algébricas. Vamos só relembrar o que são expressões algébricas. São aquelas que indicam operações matemáticas que contêm números e letras, que são representadas pelas variáveis, ou somente letras. Vou colocar um exemplo aqui de expressões algébricas: x mais y, 2x mais 2y, 3x ao quadrado mais 2y mais 4. Estes são exemplos de expressões algébricas. Continuando, x mais 4x. Aqui nós temos o x, que é uma variável, que é a letra, e temos o 4, que é o coeficiente. Só lembrando que o 4 e o x, entre o 4 e o x, há uma multiplicação. Aqui é 4 vezes x. Continuando então com um exemplo, usando uma ou duas letras, por exemplo, x e y, escreva uma expressão que represente a. O dobro de um número real adicionado ao dobro de outro número real. Então aqui está falando que eu vou adicionar um número real ao dobro de outro número real. Então adicionar, o que seria? Seria uma adição. Então vamos lá. Eu tenho o x e o y, então o dobro de um número real. Eu vou chamar esse primeiro número real de x e o outro número real de y. Então eu quero o dobro de x e o dobro de y. Quando eu encontrar, eu vou adicionar os dois. Qual é o dobro de x? O dobro é 2x. Qual é o dobro de y? 2y. Então basta somar 2x mais 2y. Aqui, como eu vou ler essa expressão? Olha aqui, o dobro de um número mais o dobro de outro número. B. A adição dos quadrados de dois números reais quaisquer. Então, esses dois números eu não sei quais são, eu vou colocar x e y. Então, o que seriam os quadrados? Quadrado, a gente sabe que é o expoente. Então, seria x elevado ao quadrado e y elevado ao quadrado. Quando eu fizer essa resolução, eu vou só fazer a adição entre eles. Então, ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Ó, a adição, sinal de mais, do quadrado de dois números quaisquer. Eu estou utilizando x e y. Poderia utilizar outra letra? Poderia. Z e W, A e B, não tem problema. Pode ser qualquer letra, que seria minha variável. O dobro do número real y. Qual que é o dobro? O dobro é duas vezes. Então, o dobro de y é 2y. Este é o exemplo 2 que eu havia colocado no roteiro. Vamos agora para as atividades. Usando as variáveis, as letras correspondentes, escreva as expressões abaixo. A. O quadrado do número real x. Então, aqui já foi dado a minha variável, a minha letra, x. Então, qual é o quadrado de x? O quadrado é o expoente. Não é isso? O quadrado é 2, expoente 2. Então, fica x ao quadrado. O cubo do número real y. Já foi passado a letra também, a minha variável. Vou colocar o y. O que seria o cubo? É o expoente. Então, seria y elevado a 3. A raiz quadrada do número real A. Só fazer a raiz quadrada de A. A quinta potência do número real B. A quinta potência, o que seria? Seria o expoente 5. Então, seria B elevado a 5. Elevado à quinta potência. A adição dos números reais B e C. Então, o que seria adição? Eu vou somar o número real B e C. Então, ficaria B mais C. A diferença entre os números reais x e y. Quando eu falo em matemática diferença, já subentende que seria subtração. Então, seria a subtração entre x e y. Fica x menos y. O quíntuplo do número real z. O quíntuplo seria o quê? 5 vezes tal número. Ou 5 vezes z, que é a variável que eu tenho. 2. Para fazer um carreto, um frete, seria a mesma coisa. Geraldo cobra uma taxa fixa de R$40 e mais R$1,50 por quilômetro rodado. Qual é a expressão que representa
o valor que ele cobra para fazer um carreto num percurso ida e volta de X quilômetros. Então vamos lá, vamos pegar os dados do problema. Então Geraldo, para fazer um carreto, um frete, tá, uma mudança, alguma coisa desse tipo, ele cobra fixo R$40 e mais R$1,50 por quilômetro rodado. Então vamos lá, R$40 que seria a taxa fixa, mais R$1,50 por quilômetro rodado. Mas eu não sei quantos quilômetros Geraldo vai rodar para fazer essa mudança, esse carreto. Então seria X quilômetros. Então seria 1,50 seria por quilômetro, mas eu não sei a quantidade de quilômetros. Então vou representar por X. Então a expressão algébrica que representa esse carreto do Geraldo, para calcular o carreto que o Geraldo iria fazer, seria 40 mais 1,50 vezes X. Um exemplo, se ele fosse fazer uma mudança num raio de 10 km ida e volta, quanto ele iria cobrar? 40, seria R$40 fixo, mais 1,50 vezes 10. Então seria 1,50 vezes 10 seria R$15. Então 40 mais R$15, R$55. Ele iria cobrar para fazer esse trajeto de 10 km ida e volta. 3. Suponha que um terreno tenha a forma da figura abaixo e suas medidas sejam representadas em unidades de comprimento pelas letras x e y. Qual é a expressão algébrica que representa o perímetro desse terreno? Então aqui tem um modelinho do terreno. Perímetro, o que seria o perímetro? O perímetro seria a soma das medidas dos lados de uma figura, dessa figura. Então vamos lá, vamos somar. Eu tenho que somar todas essas medidas. Aqui eu não tenho as medidas, mas estão representadas pelas variáveis. Então eu tenho que somar x mais x mais x mais x mais x e depois y mais y mais y. Então ficaria assim. Agora eu vou somar os termos semelhantes. Quantos x eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. E quantos y? 1, 2, 3. Então, a minha expressão algébrica que representa o perímetro desse terreno seria 5x mais 3y. Se eu quisesse calcular o perímetro em centímetros ou em metros, em unidades de comprimento, eu teria que atribuir algum valor a x e a y. Eu poderia utilizar essa expressão numérica para encontrar o valor do perímetro. Mas aqui o problema só pede a expressão algébrica. Então seria essa, 5x mais 3y. 4. Determine a expressão algébrica que representa o perímetro de cada figura abaixo. Nós já vimos no exercício anterior que o perímetro é a soma de todos os lados da figura. Vamos lá. Aqui nós temos 3 figuras. Esse quadrado. O que seria o perímetro? Eu vou somar esse lado com esse lado com esse lado. Então, quantos lados tem esse quadrado? 4 lados. Então, o mesmo que eu multiplicar 4 vezes L. Minha expressão algébrica seria 4L. 4 vezes L. Lembrando que entre o número coeficiente e a letra que seria variável, tem uma multiplicação. B. Eu preciso fazer a mesma coisa, achar o perímetro. Se aqui vale H, aqui também a mesma medida, H. Se aqui é B, aqui também é B. Então, eu preciso somar H mais H, B mais B. Vou colocar aqui B mais B mais H mais H. Eu tenho B mais B, seria 2B. Mais H mais H, 2H. Então, essa seria uma expressão algébrica para calcular o perímetro dessa figura geométrica. C. Mesma coisa, eu tenho um triângulo e tenho as medidas dos lados, que eu preciso somar x mais essa medida x mais 2, mais essa medida x mais 1. Ficaria dessa maneira. X mais 2 e x mais 1. Agora eu preciso somar os termos semelhantes. X mais x mais x. Tenho 3x. 2 mais 1, 3. Ficaria 3x mais 3. Essa seria a minha resposta. A representação da expressão algébrica para calcular o perímetro desse triângulo.
5. Responda, com uma expressão algébrica, a pergunta abaixo. Quantos meses há em X anos? Eu sei que um ano tem 12 meses. Então, eu não sei a quantidade de anos que eu vou colocar. Então, eu vou colocar 12x, ou 12, lembrando, aqui é uma multiplicação, 12 vezes x. Um exemplo, se eu quiser saber quantos meses há em um ano, eu vou mudar o valor do x, eu coloco 1. Fica 12 vezes 1, 12. Quantos meses há em 3 anos? Onde for x, eu coloco 3. 12 vezes 3 igual a 36. Então, em 3 anos, há 36 meses. Tá bom, galerinha? Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.